1 Crônicas, capítulo 8. Descendentes de Benjamim e de Saul. E Benjamim gerou a Belá, seu primogênito, a Asbel, o segundo, e a Ará, o terceiro, e a Noá, o quarto, e a Rafa, o quinto. E Belá teve estes filhos, Adar, e Gera, e Abiúde, e Abisua, e Naamã, e a Oá, e Gera, e Sefufã, e Urão. E estes foram os filhos de Eude, que foram chefes dos pais dos moradores de Geba, e os transportados a Manaate, Naamã, e Aías, e Gera. A este Gera transportou e gerou a Uzá e a Iude, e Saaraim, depois de ter repudiado suas mulheres, Uzim e Baara, na terra de Moabe, gerou filhos. E de Ode, sua mulher, gerou a Jobabe, e a Zíbia, e a Mesa, e a Macã, e a Jeús, e a Saquias, e a Jeús, e a Saquias, e a Mirma. Estes foram seus filhos, chefes dos pais. E de Usim gerou a Abitube e a Eupal, e foram os seus filhos de Epal, Eber, e Missã, e Semede. Estes edificou a Ono e a Lode, e os lugares da sua jurisdição. E Berias e Sema foram cabeças dos pais, dos moradores de Aijalon. Estes afugentaram os moradores de Gate, e Aiô, e Sazaque, e Zeremote, e Zebadias, e Arade, e Éter. E Aiô, e Sazaque, e Jeremote, e Zebadias, e Arade, e Éder. E Micael, e Ispa, e Joá foram filhos de Berias. E Zebadias, e Mesulão, e Isqui, e Eber, e Ismerai, e Islias, e Joabe, filhos de Epal. E Jaquim, e Zicre, e Zabde, e Elienai, e Ziletai, e Eliel, e Adaías, e Beraías, e Sinrate, filhos de Simei. E Ispan, e Eber, e Eliel, e Abidom, e Zicre, e Amã, e Ananias, e Elão, e Antonias, e Ifideias, e Penuel, filhos de Sazaque, e Sansarai, e Searias, e Atalias, e Jaaresias, e Elias, e Zincre, filhos de Jeroão. Estes foram chefes dos pais segundo as suas gerações, e habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitou o pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca, e seu filho primogênito Abidom, depois Ur e Quis, e Baal e Nadab. E Gedor, e Aiô, e Zequer, e Miclote gerou a Simeia. E também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e a Malquissua, e a Abinadab, e a Esbal. E filho de Jonatas foi Meribe Baal, e Meribe Baal gerou a Mica. Eu passei o protetor solar e deve ter ido dentro do olho, porque tá ardendo. E os filhos de Mica foram Pitom e Meleque, e Tareia e Acás. E Acás gerou a Jeoada, e Jeoada gerou a Alemete, e a Mavete, e a Zinri, e Zinri gerou a Moza. E Moza gerou a Binea, cujo filho foi Rafa, cujo filho foi Eliasa, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram seus nomes: Azircão,
e Bocru, e Ismael, e Searias, e Obadias, e Anã, todos estes foram filhos de Azael. E os filhos de Ezeque, seu irmão, Ulão, seu primogênito, Jeus, o segundo, e Elifete, o terceiro. E foram os filhos de Ulão, varões. E os filhos de Ezeque, seu irmão, Ulão, seu primogênito, Jeus, o segundo, e Elifete, o terceiro. E foram os filhos de Ulão, varões heróis, valentes e flecheiros, destros, e tiveram muitos filhos e filhos de filhos, 150. Todos estes foram os filhos de Benjamim. 1 Crônicas, capítulo 9. Habitantes de Jerusalém, depois da volta do cativeiro. E todo Israel foi contado por genealogias. Eis que estão escritos no livro dos reis de Israel, e os de Judá foram transportados à Babilônia por causa da sua transgressão. E os primeiros habitadores que moravam nas suas possessões e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netineus. Porém, alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá, e dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos. E dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690. E dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Adavias, filho de Asenuá. E Ibnéias, filho de Jorão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micri, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas. E seus irmãos, segundo as suas gerações, 956. Todos esses homens foram cabeças dos pais na casa de seus pais. E dos sacerdotes Jedaías e Jeoireabe e Jaquim. E Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Atitube, maioral da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias, e Mesai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer. Como também seus irmãos, cabeças nas casas de seus pais, 1760 varões valentes para a obra do ministério da casa de Deus. E dos levitas, Semaías, filho de Azube, filho de Azricão, filho de Asabias, dos filhos de Merari. E Baquebacar, e Eres, e Galal, e Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf. E Obadias, filho de Semaías, filho de Galal, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos Netofatitas. E foram porteiros Salum e Acube, e Talmon, e Aimã e seus irmãos, cujo chefe era Salum. E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei para o oriente. Estes foram os porteiros entre os arraiais dos filhos de Levi. E Salum, filho de Coré, filho de Abisaf, filho de Corá e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas tinham cargo da obra do ministério e eram guardas dos umbrais do tabernáculo, e seus pais foram capitães do arraial do Senhor e guardadores da entrada. E Finéias, filho de Eleazar, dantes era entre eles guia, com o qual era o Senhor. E Zacarias, filho de Mesalemias, era o porteiro da porta da tenda da congregação. Todos estes escolhidos para serem porteiros dos umbrais foram 212, e foram estes segundo as suas aldeias, postos em suas genealogias, e Davi e Samuel o vidente os constituíram no seu cargo. Estavam, pois, eles e seus filhos às portas da casa do Senhor, na casa da tenda, junto aos guardas. Os porteiros estavam aos 4 ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul.
e os seus irmãos estavam nas suas aldeias, e no 7º dia, de tempo em tempo, entravam a servir com eles. Porque havia naquele ofício 4 porteiros mores, que eram levitas, e tinham cargo das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. E de noite ficavam à roda da casa de Deus, porque a guarda lhes estava encarregada, e tinham cargo de abrir, e isso cada manhã. E alguns deles tinham cargo dos utensílios do ministério, porque por conta os traziam e por conta os tiravam. Porque deles alguns havia que tinham cargo dos móveis e de todos os objetos sagrados, como também da flor de farinha e do vinho e do azeite e do incenso e da especiaria. E alguns dos filhos dos sacerdotes eram os obreiros da confecção das especiarias. E Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, tinha cargo da obra que se fazia em assadeiras. E alguns dos filhos dos coatitas de seus irmãos, houve alguns que tinham cargo dos pães da proposição para os prepararem em todos os sábados. Destes foram também os cantores, cabeças dos pais entre os levitas, habitantes nas câmaras, isentos de serviços, porque de dia e de noite estavam a seu cargo, ocuparem-se naquela obra. Estes foram cabeça dos pais entre os levitas, chefes das suas gerações. Estes habitavam em Jerusalém. Porém, em Gibeão habitaram Jeiel, pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher, Maaca. E seu filho primogênito, Abidom. Depois Ur e Quis, e Baal e Ner, e Nadab. E Gedor e Aiô, e Zacarias e Miclote gerou a Simeia, e também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e a Malque-Sua, e a Abinadab e a Esbaal, e filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque, e Tareia, e Acá gerou a Jaerá, e Jaerá gerou a Lemete e Asmavete. E a Zinde, e Zinde gerou a Moça, e Moça gerou a Bineá, cujo filho foi Refaías, cujo filho foi Eliasa, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram seus nomes: Asricão e Bocru, e Ismael e Searias, e Obadias e Anã. Estes foram os filhos de Azel. 1 Crônicas, capítulo 10. A morte de Saul e de seus filhos. E os filisteus pelejaram com Israel, e os nomes de Israel fugiram. E os filisteus pelejaram com Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram feridos nas montanhas de Giboa. E os filisteus apertaram com Saul e com seus filhos, e feriram os filisteus a Jonatas e a Abinadab e a Malque-Sua, filho de Saul. E a peleja se agravou contra Saul e os flecheiros, e acharam e a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o acharam, e ele temeu muito aos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca sua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha esses incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram.
Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam Saul e os seus filhos estirados nas montanhas de Gilboa, e os despojaram e tomaram a sua cabeça e as suas armas, e as enviaram pela terra dos filisteus em redor, para o anunciarem a seus ídolos e ao povo. E puseram as suas armas na casa do seu Deus, e a sua cabeça fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda a Jabes Gileade, tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens belicosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos, e os trouxeram a Jabes, e sepultaram seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar. E não buscou o Senhor, pelo que o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Primeira Crônicas, capítulo 11. Davi é ungido rei. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos seus ossos e sua carne. E também já dantes, sendo Saul ainda rei, era tu que fazia sair e entrar a Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo de Israel. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. E ungiram Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor, pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, moradores da terra. E disseram os moradores de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir o jebuseu será chefe e maioral. Então Joabe, filho de Jeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E Davi habitou na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi. E edificou a cidade ao redor desde Milo até completar o circuito de Joabe, renovou o resto da cidade. E ia Davi cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Os valentes de Davi. E estes foram os chefes dos heróis que Davi tinha, e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor, no tocante a Israel. E estes foram do número dos heróis que Davi tinha: Jazobeão, Aquimonita, o principal dos capitães, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os matou. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aoita. Ele estava entre os 3 varões. Este esteve com Davi em Pas-damim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, e o pedaço do campo estava cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. E puseram-se no meio daquele pedaço e o defenderam, e feriram os filisteus, e promoveu o Senhor um grande livramento. E 3 dos 30 chefes desceram a penha a Davi, na caverna de Adulão, e o arraial dos filisteus estava acampado no vale dos Refaíns. E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi e disse: Quem me dera a beber da água do poço de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que estava à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou perante o Senhor. E disse: Nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes varões com as suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram. E ele não a quis beber. Isso fizeram aqueles 3 valentes.
E também Abissai, irmão de Joabe, foi chefe de 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu, e teve nome entre os 3. Dos 3 foi mais ilustres do que os outros, depois pelo que foi chefe deles, porém nem chegou aos primeiros 3. Também Benaía, filho de Joiada, filho de um valente, varão grande em obras, de Cabiziel. Ele feriu 2 fortes leões de Moabe, e também desceu e feriu um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão, com o eixo do tecelão. Mas desceu contra ele com uma vara, e arrancou a lança da mão do egípcio, e o matou com a sua própria lança. Essas coisas fez Benaía, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 varões. Eis que dos 30 foi ele o mais ilustre, contudo não chegou aos 3, e Davi o pôs sobre os da sua guarda. E foram os heróis dos exércitos, Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô e de Belém, Samote, o Arodita, Elis, o Pelonita, Ira, filho de Iques, o Tecoíta, Abiezer, o Anatotita, Sibecai, o Uzatita, Ilai, o Aoita, Maarai, o Netofatita, Elede, filho de Baaná, o Netofatita, Itai, filho de Ribai, e Gibeá, os filhos de Benjamim, Benaía, o Piratonita, Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, o Abatita, Asmavete, o Baarumita, Aliaba, o Salbonita, dos filhos de Assem, o Gizonita, Jonatas, filho de Sag, o Ararita, Aião, filho de Sacar, o Ararita, Elifal, filho de Ur, Éfer, o Mequeratita, Aías, o Pelonita, Esro, o Carmelita, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque, o Amonita, Naarai, o Berotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita, Urias, o Eteu, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, o Rubenita, chefe dos Rubenitas, todavia sobre ele havia 30. Anã, filho de Maaca, e Josafá, o Mitenita, Uzias, o Astaratita, Sama e Jeiel, filhos de Otão, o Aroerita, Jadiel, filho de Sinri, e Joá, seu irmão, o Tizita, Eliel, o Maavita, Jeribai, e Josavias, filho de Eunaão, e Itima, o Moabita, Eliel, e Obed, e Jaziel, o Mesobaíta. 1 Crônicas, capítulo 12. Os que vieram a Davi em Ziclag. Estes, porém, são os que vieram a Davi a Ziclag, sendo ele ainda fugitivo, por causa de Saul, filho de Quis, e eram os valentes que ajudaram nessa guerra. Armados de arco, usavam da mão direita e esquerda, em atirar pedras e em despedir flechas. Com o arco eram estes irmãos de Saul, benjamitas. Aiezer, o chefe de Joás, e filhos de Semaá, o Gibeonita, Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, e Beraca e Jeú, o Anatotita, e Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30, e capitão dos 30, Jeremias e Jaaziel, e Joanã e Josabade, o Gederatita, Elusai e Jerimote, e Bealias e Semarias, e Cefatias, o Urufita, Eucana e Isias, e Azarel, e Zoezer,
e Jazobeão, os coraitas, e Joela e Gebadias, filhos de Jeorão de Gedor. E dos gaditas se retiraram a Davi ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra para pelejar, armados com rodela e lança. E seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram ligeiros como corças sobre os montes. Éser, o cabeça, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Eusabade, o nono, Jeremias, o décimo, Maquibanai, o undécimo. Estes, dos filhos de Gade, foram os capitães do exército. Um dos menores tinha o cargo de 100 e o maior de 1000. Estes são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras. E fizeram fugir a todos os dos vales, para o oriente e para o ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá, e Davi ao lugar forte. E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para mim entregardes aos meus inimigos, sem que haja deslealdade das minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então entrou o espírito de Amassai, chefe de 30, e disse: nós somos seus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Também de Manassés, alguns passaram a Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul. Ainda que não ajudaram os filisteus, porque os príncipes dos filisteus, com conselho, o despediram, dizendo: à custa de nossa cabeça passará a Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram para ele de Manassés, Adna e Josabade, e Gediael, e Micael, e Josabade, e Eliú, e Ziletai, chefes de milhares dos de Manassés. E estes ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis valentes e foram capitães no exército. Porque naquele tempo, de dia em dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como exército de Deus. Os que vieram a Davi em Hebrom. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam rodela e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, varões valentes para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, porém, era o chefe dos de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, varão valente da família de seu pai, trouxe 22 príncipes, e dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800, varões valentes, homens de nome em casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000 que foram apontados pelos seus nomes para vir a fazer rei a Davi. Dos filhos de Isacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 dos seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. De Zebulon, dos que saíam ao exército ordenados para a peleja, com todas as armas de guerra, 50.000, também destros, para ordenarem uma batalha, com coração constante. De Naphtali, 1.000 capitães, e com eles 37.000, com rodela e lança,
Dos danitas ordenados para a peleja, 28.600. De Aser, dos que saíam para o exército para ordenarem a batalha, 40.000. Da banda da além do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas, e da meia tribo de Manassés, com toda sorte de instrumentos de guerra para pelejar, 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, com o coração inteiro, vieram a Hebrom para levantar a Davi rei sobre todo Israel, e também todo o resto de Israel tinha o mesmo coração para levantar a Davi rei. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham preparado as provisões, e também seus vizinhos de mais perto, até Isacar e Zebulon, e Naphtali, trouxeram pão sobre jumentos, e sobre camelos, e sobre mulos, e sobre bois, provisões de farinha, passas de figos e cachos de passas, e vinho e azeite, e bois e gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. 1 Crônicas, capítulo 13. A arca é depositada em casa de Obed-edom. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate Jearim. E então Davi com todo Israel subiu a Baalá e dali a Quiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab e Uzá, e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos com harpas e com alaúdes, e com tamboris e com símbolos e com trombetas. E, chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza, de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, à cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Davi faz aliança com Irão. 1 Crônicas, capítulo 14. Então Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e pedreiros e carpinteiros para lhe edificar uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino se tinha muito exaltado por amor de seu povo Israel. E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos filhos que tinha em Jerusalém: Samua e Sobabe, Natã e Salomão, e Ibar e Elissua, e Eupelete, e Nogá e Nefeg e Jafia, e Elisama e Beeliada e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel,
todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que ouvindo Davi logo saiu contra eles. E vindo os filisteus se estenderam pelo vale dos Refaíns. Então consultou Davi a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: sobe, porque os entregarei nas suas mãos. E subindo a Baal-Perazim, Davi ali os feriu e disse: Davi, por minha mão, Deus o derrotou, a meus inimigos como a rotura das águas, pelo que chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali os seus deuses, e ordenou Davi que se queimasse a fogo. Porém os filisteus tomaram e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: não subirás atrás deles, mas anda em roda por detrás deles, e venha a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de andadura pelas copas das amoreiras, então saia a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti, a ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gézer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras. E o Senhor pôs o seu temor sobre todas aquelas gentes. 1 Crônicas, capítulo 15. A arca é levada da casa de Obed-edom para Jerusalém. Fez também Davi casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para o servirem eternamente. E Davi ajuntou a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que lhe tinha preparado. E Davi ajuntou os filhos de Arão e os levitas. Dos filhos de Coate, Uriel, o príncipe, e seus irmãos 120. E dos filhos de Merari, Asaías, o príncipe, e seus irmãos 220. E dos filhos de Gerson, Joel, o príncipe, e seus irmãos 130. E dos filhos de Elisafã, Semaías, o príncipe, e seus irmãos 200. E dos filhos de Hebron, Eliel, o príncipe, e seus irmãos 80. E dos filhos de Uziel, Abinadab, o príncipe, e seus irmãos 112. E chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. E disse-lhes: vós sois os chefes dos pais entre os levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Pois que porquanto primeiro vós assim o não fizestes, o Senhor fez rotura em nós, porque não buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. E disse Davi aos príncipes dos levitas que construíssem a seus irmãos os cantores com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, para que se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Ordenaram, pois, os levitas e Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos a Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, a Etã, filho de Cusaías. E com eles a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias e Bene, e Jaaziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, e Eliabe, e Benaía, e Maacéias, e Matitias, o Elifeleu, e Miquinéias, e Obed-edom, e Jeiel, os porteiros, e os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de metal, e Zacarias, e Aziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, e Eliabe, e Maacéias,
e Benaia, com alaúde sobre Alamote, e Matitias, e Elifeleu, e Miqunéias, e Obed-edom, e Jeiel, e Azazias, com harpa, sobre Seminite, para esforçar o tom, e que Nanias, príncipe dos levitas, tinha cargo de entoar o canto, ensinava-os a entoá-lo, porque era entendido nisso. E Berequias e Eucana eram porteiros da arca, e Sebanias e Josafá e Netanel, e Amassai e Zacarias e Benaia e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus, e Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram para fazerem subir com alegria a arca do concerto do Senhor, da casa de Obed-edom. E sucedeu que, ajudando Deus, os levitas que levavam a arca do concerto do Senhor sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um roupão de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca e os cantores. E Quenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Também Davi levava sobre si um éfode de linho. E todo o Israel fez subir a arca do concerto do Senhor com júbilo e com sonido de buzinas, e com trombetas e com símbolos, fazendo sonido com alaúdes e com harpas. E sucedeu que, chegando à arca do concerto do Senhor, à cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou de uma janela, e vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração.